Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do verso 12 até o 18. Filipenses capítulo 2, verso 12 a 18. No dia de hoje, irmãos, o meu intento é falar com os irmãos sobre a vida cristã na prática. Como deve ser o modo de viver digno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Para isso, nós vamos ler esse texto de Filipenses 2, 12 a 18. Antes, porém, vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, tomamos a Tua palavra em nossas mãos e a leremos. Rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito a começar em mim. Dirige-nos à compreensão e à prática da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim também vós, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos a palavra do Senhor, e eu espero que você esteja lendo diariamente e assiduamente, nós nos deparamos com a questão relacionada ao viver cristão. E eu quero usar esse termo aplicando também ao Antigo Testamento, mesmo que lá ainda não tivéssemos a Cristo encarnado. A vida como povo de Deus, a vida como servo do Senhor. Em todos os testamentos, tanto Antigo quanto Novo, você vai ver isto. Por exemplo, se você ler o Salmo de número 15, você vai se deparar com uma série de questões que colocam para o leitor qual é a condição daquele que almeja habitar no templo do Senhor, na presença de Deus. E todas aquelas coisas postas ali, elas vão aludir exatamente ao procedimento diário dos crentes. Relação do negócio com o próximo, relação com Deus, o uso da palavra, enfim, o proceder cristão. No Novo Testamento também nós vemos isso. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Tessalônica, no capítulo 4, versos 1 e 2, vai dizer que há um modo digno de viver para os cristãos. Então, a leitura da Bíblia vai certamente nos colocar diante desta demanda. O cristão, ele tem que ter um modo de vida diferenciado. E é um modo que agrada a Deus. Assim sendo, quando nós nos deparamos com esse texto de Filipenses capítulo 2, 12 a 18, somos informados que esta epístola foi dada, entre outras coisas, para mostrar que a vida no Evangelho é uma vida de glória e de alegria. E uma das convicções que nós trazemos, e que é muito importante para nós, como era para os irmãos naquela época, é a certeza que Deus começou uma boa obra em nós e vai completá-la. Só que esta informação, ela pode nos levar, sobretudo aos desavisados, aqueles que querem encontrar um subterfúgio para as suas práticas pecaminosas, e dizer o seguinte: bom, se Deus vai completar, quem sou eu para impedir, né? Então eu posso fazer o que eu quiser, viver do modo como eu acho melhor, porque eu sei que ao final Deus vai o quê? Completar a sua obra. Bom, essa não é a compreensão bíblica. Pelo contrário, na própria epístola, e agora eu queria que você visse comigo, no capítulo 1, 27, então no 1, 6 ele diz isso, no 1, 27 ele vai dizer: vivei
acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros. Ou seja, aquilo que vocês vão viver vai ser um testemunho, eu vou ouvir. Eu vou ouvir mesmo estando longe, e eu vou ouvir mesmo estando perto. A sua vida é importante. Aí a questão que surge é como viver. Então o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 2, até o verso 18, vai mostrar exatamente como é essa vida. Primeiro, no que diz respeito às disposições interiores, verso número 1 a 4 do capítulo 2. Depois ele vai tomar Cristo como paradigma desse viver digno, sendo Cristo o próprio Evangelho, e aí ele se vale do estado de humilhação de Cristo e do estado de exaltação. E agora, quando chega do verso 12 ao 18 do capítulo 2, ele vai mostrar 3 aspectos desse viver digno que nos ajudarão os crentes em Filipos, e certamente a nós hoje também, sobre como nós devemos viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, e vivendo de modo alegre, porque como crente, logicamente que a gente passa por muitas dificuldades, muitas, não é? Eu creio até que mais do que os ímpios aqui na terra, muitas vezes, embora tenhamos a garantia do céu, mas temos que aprender a viver de modo digno, e isso certamente produzirá em nosso coração um profundo gozo da parte do Senhor. Então esse texto nos coloca diante de 3 aspectos desse viver digno que eu queria considerar com os irmãos. A primeira coisa que ele nos mostra está aí nos versos 12 e 13. Esse viver digno do modo de Cristo Jesus, ou do Evangelho de Cristo Jesus, consiste em primeiro lugar em um viver onde eu vou procurar o desenvolvimento da minha salvação. Então, viver digno, insiste Paulo, implica primeiramente em desenvolvimento da salvação. É bom que a gente explique o que está sendo dito aqui, antes mesmo de olhar para o texto, para que a gente não se confunda. Paulo não está dizendo que você vai viver para ganhar salvação. Isso seria uma contradição, olhando para os próprios escritos do apóstolo Paulo. Então, você não vai viver de modo digno para ser salvo. Você vai viver de modo digno porque você é salvo, primeira coisa. A segunda coisa que a gente tem que entender é que o apóstolo Paulo, ele faz uso, e também outros escritores bíblicos, do termo salvação englobando pelo menos 3 aspectos. Às vezes eles são tomados individualmente, às vezes como um todo. Então, você pode entender salvação em termos de justificação, quando você é salvo, né? Você é perdoado, e isso seria no sentido passado, justificado. Você pode entender salvação no sentido futuro, então, aqueles que aguardam a salvação, aí não seria o sentido de glorificação, e o sentido que ele aplica aqui, que é o sentido presente, que é santificação. Então você pode ler a Escritura que você vai ver isso, né? A salvação tomada como justificação, que é um aspecto, a salvação tomada como glorificação, aspecto futuro, e a salvação tomada como tempo presente, que é o que estamos aqui, que é exatamente a santificação. Eu não posso mudar o passado, porque a justificação é um ato de declaratório do Senhor, então ele nos declarou justificados, ok? Eu não posso trabalhar no futuro, porque também ele já me glorificou, mas tem um aspecto presente, e esse sim, Deus diz que eu tenho responsabilidade diante dele. Como? Entendendo aquilo que é um conceito nosso, né? Que a santificação é um ato da livre graça de Deus, onde ele opera por meio dos meios estabelecidos por ele, segundo o poder do seu Espírito, mortificando o velho homem e vivificando o novo homem à semelhança de Cristo Jesus. Em síntese é isso. Então nesse texto, quando você toma os versos 12 e 13, ele não está falando de justificação, ele não está falando de glorificação, ele está falando de quê? De santificação. Então é nesse sentido que ele está dizendo: desenvolva a sua o quê? Salvação. Em outras palavras, santifique-se. Busque a santidade. Busque se conformar à imagem e semelhança de Deus. É nesse sentido que ele está dizendo. Então agora eu queria que você olhasse para o texto, por favor, que ele diz assim, ó: assim pois, então veja que é uma ligação com o que foi dito antes, então o referencial é Cristo, né? Assim pois, amados meus, veja o carinho com que Paulo se refere a estes irmãos,
como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Note bem, irmãos, que ele diz assim, como sempre o quê? Obedeceste. Então, a obra da santificação é uma obra de conformar-nos, não é? Pela graça de Deus, pelo poder de Deus, à imagem de Cristo. Então, como é que a gente vai se conformar? Na medida em que, neste processo de mortificação e vivificação, a gente obedeça de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, de todo o nosso espírito, com toda a nossa alma ao Senhor. Então, ele está dizendo, esse desenvolvimento de salvação é você ir obedecendo mais e mais ao Senhor, fazendo sempre aquilo que agrada a Deus. Mas aí ele acrescenta uma coisa importante, ele diz, olha, vocês obedeciam na minha presença, quando eu estava lá. Lembra que Paulo está preso, né? Agora eu quero que vocês obedeçam também na minha o quê? Ausência. Em outras palavras, a santificação eu não desenvolvo porque eu tenho alguém me olhando. Eu desenvolvo porque eu sei que Deus ordenou isso e Ele está me vendo. Então, o meu referencial não é o outro, mas é Deus. Porque quer o outro, o homem, esteja presente ou ausente, ainda assim, eu tenho ainda o dever de quê? De me santificar naquilo que compete à minha responsabilidade enquanto servo do Senhor. Agora ele diz, desenvolva a sua salvação, veja que aqui é o aspecto processual, permanente, ok? Então, pastor, quanto tempo eu tenho que fazer isso? Por quanto tempo? Até Cristo voltar ou você morrer. Espera aí, pastor, mas assim, não seria só no ano de 2022 e eu já ficava bom, bem santo, e aí não precisava, não, meu filho, até Cristo voltar ou você morrer, você tem que desenvolver a sua o quê? Salvação. Por que, pastor, esse limite? Porque depois que você morrer, não tem mais o que fazer. Não é verdade? O corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus que o deu, a gente entra no estado intermediário, chamado estado intermediário, aguardando a vinda de Cristo, quando nos reuniremos novamente, o corpo e o espírito, e seremos levados à sua glória. Cristo voltar, se a gente estiver vivo, seremos todos o quê? Transformados. E nessa transformação e também na reunião do corpo com a alma, seremos todos glorificados. Aí não precisará mais passar por isso, porque já seremos o quê? Glorificados ou aperfeiçoados em santidade. Então, até morrer, ou Jesus voltar, desenvolva a sua o quê? Salvação. Essa é uma obra contínua até esse limite temporal. Agora, como é que eu devo fazer isso? Com temor e tremor. Irmãos, a ideia dessas duas palavrinhas aqui, para nós é a seguinte: faça isso reverentemente. Não faça isso para dar conta ao outro, mas faça isso porque você de fato ama a Deus e o reverencia, o respeita. Então você é grato a Ele e você quer agradá-lo. Temor e tremor. E isso não pode ser feito de maneira relaxada, sem qualquer tipo de pudor. Não, é santo, aquele que nos chama à santidade. Então nós devemos ser santos como Ele é santo, temor e tremor. Mas aí alguém poderia levantar a seguinte questão: entendi, apóstolo Paulo, mas é difícil ser santo. E aí nós teremos que concordar. Realmente é difícil. Mas olha aqui no verso 13, ele diz: porque Deus, então olha que ele associa o temor e tremor, reconhecer a necessidade, mas ao mesmo tempo a dificuldade de nos aproximar do padrão de Deus, mas aí ele já coloca logo na sequência do raciocínio que é Deus, porque Deus é quem efetua em vós. A ideia de efetuar é de operar, trabalhar em. O que ele faz em nós? O querer.
Por que ele mexe no querer? É simples, irmãos. Porque qual é o querer do homem natural? É viver de modo santo ou viver de modo pecaminoso? Pastor, mas e o homem que foi salvo? Ele também tem dificuldade no querer? Com toda certeza. Quantas vezes nós queremos, mesmo como crentes, queremos fazer uma coisa que não é o que Deus quer? E por vezes até insistimos nisso, e fazemos, e somos disciplinados por aquilo. Então Paulo vai aqui numa questão essencial da santificação, que é qual? É o crente querer ser santo. É a operação interior do Espírito de Deus em nós, mudando a nossa vontade. Então, meu filho, não tenha dúvida, olha, se você tem no seu coração o desejo de, eu vou citar aqui pela lei, tá? De ter contentamento naquilo que Deus lhe dá, 10º mandamento. O desejo de não falar mais mentira, falar a verdade. O desejo de não furtar mais. O desejo de não adulterar. O desejo de não matar. O desejo de honrar pai e mãe, de guardar o dia do Senhor, de não tomar o nome de Deus em vão, de não fazer imagem, de ter a Deus só como Senhor. Você acha que esse desejo vem do homem natural? Impossível. Tanto é que ele muda o nosso coração e nos dá uma nova disposição para obedecermos a Ele e a sua lei. Então, às vezes você diz, meu Deus, será que sou salvo ou não? Meu filho, se você tem um desejo no seu coração, diferente daquele que você tinha antes, que era de pecar, mas agora é de obedecer, não se iluda. Não é você. É Deus quem opera o querer. Está claro? Agora, Ele não só opera o querer, o que é que Ele faz também? Realizar. Então, Ele não somente nos dispõe a fazer, querer, mas Ele também o quê? Nos conduz a fazer. O termo aqui pode ser bem utilizado, se dizer assim, Ele te dá tudo que é necessário para você fazer. Ele move o seu coração, Ele move os membros, Ele dispõe todos os meios para que você, de fato, possa fazer a vontade dEle. Então, veja só, quando o apóstolo Paulo diz assim, o viver cristão é o viver de desenvolvimento da salvação, ele está dizendo o seguinte, você vai querer isso porque Deus vai operar, Deus vai te dar os meios para isso, mas naquilo que competir a sua vida, dentro da sua responsabilidade, o que é que você tem que fazer? A todos os meios para viver e agradar a Deus, desenvolvendo a sua salvação. Há uma dificuldade para alguns de olhar esse texto, porque você tem duas grandezas aqui postas, né? A soberania de Deus, duas verdades, né, importantes, e a responsabilidade humana. Elas não entram em contradição, não se chocam, portanto, não se anulam, não se confundem. São duas coisas que a Bíblia fala. Agora, lembrando sempre que nós estamos o quê? Subordinados à vontade de Deus, à sua soberania. Então, quando Paulo diz, olha, desenvolver a vossa salvação, ele está dizendo, eu sei que vocês vão fazer isso, porque se vocês têm isso no seu coração, é Deus que está operando em vocês, tanto querer como que o realizar segundo a sua boa vontade. Agora, um autor, Robert Leiter, disse o seguinte, a única maneira que isso poderia ser realizado, a santificação, era através de Deus que nos capacita a fazê-lo. Então não tem outra maneira. Pastor, eu quero ser santo, pois busque a Deus, porque é Ele quem opera em você o querer e o quê? E realizar. Primeira coisa. Segunda coisa, então qual é a primeira forma de viver digna? Desenvolvendo a salvação. Segunda, vivendo sem murmuração. Isso aqui é uma coisa importante nesse contexto, verso de número 14 até o 16, porque Paulo tem em vista aqui a igreja. E uma das coisas que estava ocorrendo dentro da igreja era crente murmurador. E você sabe que a murmuração traz consigo um outro problema, contenda. Porque a pessoa começa a reclamar, cria-se um ambiente tão difícil de convivência, que daqui a pouco ela está reclamando do outro. E isso gera o quê? Contendas, rixas entre eles. Por isso que a base aqui desse ponto é exatamente agradando a Deus, vivendo sem murmuração. Verso 14,
fazei tudo. Tudo o que, pastor? Tudo. Aqui tudo não é nada, ou uma parte. É tudo que envolve a vida cristã, tudo que envolve o relacionamento de vocês na igreja, tudo que diz respeito ao seu pensar, ao seu falar, ao seu agir, tudo, faça tudo na igreja sem o quê? Sem murmurar. O que é murmurar, pessoal? Quando Paulo fala isso aqui, ele tem em mente aquelas questões relacionadas ao povo de Israel, quando saiu do Egito. Você lembra quando o povo saiu do Egito? O povo saiu do Egito, orava pedindo a Deus para sair. Aí Deus levanta o libertador, tem aquele evento da Páscoa, né, o despojamento dos egípcios, sai. Quando o povo chega no caminho para a terra prometida, começa a murmurar. E aí começa a dizer, que saudade das iguarias do Egito. Por que a gente saiu de lá? Lá a gente comia a fartar-se, tinha tudo lá, o mel, os alhos silvestres, tinha tanta coisa, tinha nada, tudo mentira, vocês estavam reclamando. Mas agora, porque estão em dificuldade, vocês se tornaram murmuradores, e Deus castiga esses murmuradores, você pode ler depois no texto. E esse murmurador começou a contagiar o povo. Lá o texto chama de populacho. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo? Você lembra da história de Israel? Do povo que estava insatisfeito lá, quando veio para uma condição melhor, ficou insatisfeito aqui, e quando chegou na terra prometida, também ficou insatisfeito? Pois é, essa falta de contentamento, por isso que ele trabalha isso no capítulo 4. Você quer viver e agradar a Deus? Aprenda a não ser murmurador, e nem contencioso. Então, como é que eu vou fazer isso? Agora veja o verso 15. Eu devo fazer isso para quê? Tem uma finalidade. Você imagine aqui, tá? A igreja em Filipos é uma igreja conhecida por povo murmurador e contencioso. Duas características que ele está trabalhando aqui, que não pode haver na igreja. É uma igreja que reclama de tudo e que briga o tempo todo uns com os outros. Só que se fizerem isso, não vai atingir o propósito de uma vida sem murmuração e sem contenda. Qual é o propósito? Verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Não é falso, não é crente falso, sincero, e não tem culpa. Ele está falando aqui do testemunho da igreja, uns para com os outros e fora da igreja. Filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração que? Pervertida e corrupta. Ele está dizendo, como é que vocês, que são sal e luz do mundo, estão vivendo em murmuração e contenda, vão iluminar o mundo? Vocês têm condição de dizer que são filhos de Deus vivendo desse jeito? Não tem. Aí ele completa dizendo, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Lembra que Cristo, em Mateus capítulo 5, vai falar depois das bem-aventuranças, né? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele mesmo, Cristo, diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, meus irmãos, se vocês forem murmuradores e contenciosos, vocês não cumprirão o papel de vocês no mundo, porque vocês teriam que resplandecer como luzeiros, mas com essas confusões, com essas murmurações, vocês não vão resplandecer. E aí ele completa dizendo, verso 16, preservando a palavra da vida é o Evangelho, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei o quê? Então, irmãos, eu queria chegar no último dia, pense aqui que Paulo já está perto de morrer, não é? Sua última prisão. Ele está dizendo, eu gostaria muito que chegasse no dia de Cristo, e eu fosse me apresentar a ele, apresentando a igreja, eu descobrisse, ouvisse, que eu não fiz as coisas inutilmente, porque de fato o povo entendeu como viver e agradar a Deus, e um dos aspectos qual é? Não andar em murmuração e nem o quê? Contenda. Essa igreja foi sal e luz no mundo. Então você quer viver e agradar a Deus, meu filho? Deixe de ser murmurador e contencioso. Para de reclamar. Para de reclamar. É triste isso. Muito triste.
Eu não estou dizendo, irmãos, que não tenha coisas que precisam ser ajustadas. Lógico que tem. Mas até a forma como nós fazemos essas coisas revela a inclinação do nosso coração para a murmuração e contenda. É uma completa e permanente insatisfação com tudo. É o ar que está ruim, é a iluminação que está ruim, é a cadeira que é desconfortável, é o cheiro do irmão do lado, é a voz do outro que é estridente. Tudo é fonte de murmuração. É cansativo, não é? E não colabora para o testemunho. Por que nós não nos colocamos para agradecer? Ontem eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um grupo de pastores, de uns irmãos no sul do Chile, que foram surpreendidos com vários tiros. Um tomou um tiro na perna, vai ter que amputar. O outro faleceu, porque eles não têm condição de cultuar mais em paz lá. Mas nós podemos vir à igreja o dia que quisermos. Escolhemos até não vir. E continuamos murmurando. Não tem algo errado. Sejam sinceros. Não tem algo errado. Alguma coisa está errada, irmão. Paulo diz, olha, murmuradores e contenciosos não podem ser luz no mundo, porque em meio a um mundo que jaz no maligno, nós fomos salvos, irmãos, e somente se pensássemos só nesse aspecto, um único aspecto, a salvação, já seria motivo suficiente para a gente sair dando pulo de alegria e fora. Mas a gente parece que esquece isso. Então Paulo está dizendo, você quer viver como Cristo, meu filho? Seja santo e pare de murmurar e ser contencioso, porque a igreja, o povo do Senhor, é lugar de gratidão e unidade, comunhão. É isso que nos diferencia no mundo, irmãos. É isso que nos diferencia, caráter de Cristo em nós. Terceira coisa, então qual é a primeira? Viva agradando a Deus, o quê? Buscando a santificação. Segundo, vivendo sem murmuração. Então, se você é murmurador, murmuradora, pare para analisar a sua vida e ver o que está acontecendo. E a terceira e última coisa, versos 17 e 18. Vivendo em permanente alegria. Então vamos lá, versos 17 e 18. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Veja bem que o apóstolo Paulo faz um paralelo aqui, ele usa as mesmas palavras, tanto no verso 17 como 18, alegria e congratular, alegrar e congratular, e também alegrar e congratular. Na primeira, ele faz a aplicação para ele mesmo. Ele está dizendo o seguinte, olha, imagine o contexto, tá? Paulo está preso, ele sabe que dali o que espera é a morte, e ele foi morto mesmo depois dessa prisão. Mas ele está dizendo o seguinte, quando eu for morrer, né, quando me levarem para a morte, eu vou com a consciência de que eu estou sendo oferecido como? Aí ele está tomando aqui o exemplo, mais uma vez, do Antigo Testamento, do sacrifício, que é uma oferta de libação, né? Sobre o sacrifício da vossa fé. Então ele está dizendo, eu estou me oferecendo por causa de vocês, a minha vida foi consumida em serviço de vocês, logicamente para a glória de Cristo. Só que quando eu fizer isso, eu quero que vocês saibam que eu não estou fazendo isso com tristeza. Quando a minha morte chegar, eu quero que vocês saibam que eu estou alegre. E eu estou me congratulando, aqui é a ideia de festejar. Eu estou alegre, eu estou festejando. Mas pense no contrassenso. A pessoa está indo para a morte e está dizendo isso.
Por isso que a terceira lição de quem quer viver para agradar a Deus é viver em permanente alegria, mesmo diante de quê? Da morte. E aí alguém poderia dizer assim, mas apóstolo, isso aí é para ti, que é apóstolo. Ele disse, não, eu quero que vocês experimentem a mesma coisa. E aí ele diz, no verso 18, assim também vós, assim o quê? Como eu, que estou morrendo, ou próximo da morte, estou me alegrando, me congratulando, porque estou sendo oferecido por uma causa nobre, eu quero que vocês também se alegrem e se congratulem comigo. Há uma possibilidade aqui do alegrar e congratular comigo, que é a alegria e congratulação em Paulo está fazendo aquela obra, alegria pelo que ele está fazendo, que é aceitável essa compreensão. A outra é alegria e congratulação quando vocês passarem pela mesma coisa que eu passo. Penso eu que as duas coisas são admissíveis aqui no texto. Tanto a alegria por ver os servos do Senhor sendo consumidos pelo serviço de Deus, mas também a alegria de eu mesmo ser também consumido pelo serviço de Deus. E a minha base para afirmar isso está no fato que quando Cristo dá as bem-aventuranças, ele diz que quando vocês foram perseguidos, injuriados e mentindo, disserem todo mal contra vós, alegrai-vos e regozijai-vos, porque assim também fizeram a quem? Aos profetas que viveram antes de vós. Então ele está dizendo o seguinte, você quer viver e agradar a Deus? Aprenda a se alegrar e se congratular, mesmo quando você estiver sofrendo por causa de Jesus Cristo. Alegrie meus dores por Jesus. Então, aqui, o que é que nós temos? 3 comandos do apóstolo, para que a gente possa viver e agradar a Deus imitando a Jesus. Santificação, gratidão, que é o oposto da murmuração, com unidade, e o quê? Alegria, regozijo. Então, essas 3 coisas, pense em Cristo. Cristo foi santo, aqui na terra quando ele esteve, e continua. Cristo foi grato? Com toda certeza. Com toda certeza. E Cristo tinha alegria? Com toda certeza. Então, se eu quero imitar a Cristo nesta vida, eu preciso considerar essas 3 coisas. Qual a implicação disso para nós hoje? Primeiro, irmão, avalie o seu viver em Cristo. E considere a partir dessas 3 questões. Senhor, eu tenho, usando os meios que o Senhor me dá, desenvolvido a minha salvação? Será que eu ainda continuo aquele crente, lá da década de, são 19, com 14, 33, né? De 33 anos atrás, quando a igreja começou, eu sou o mesmo crente daquela época, a minha salvação foi desenvolvida, eu amadureci, eu estou caminhando à estatura da plenitude do varão perfeito que é Jesus Cristo, ou ainda estou tomando leite, leitinho, todo tempo, com Todd? Eu já estou comendo uma comida sólida, ou ainda continuo o mesmo menino, brincando com as mesmas coisinhas? Tenho crescido espiritualmente. Senhor, mostra-me se eu tenho progredido na fé. Não me deixe ser uma criança eterna. Irmãos, nem do ponto de vista físico, fisiológico, a pessoa nasce para ficar do mesmo jeito até morrer, não. Há um crescimento. Então, meus filhos, considerem isso. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, sabendo que é Deus quem efetua em seu coração o quê? O querer e o... Agora não fique achando, eu vou esperar ele fazer o querer. Não, se ele já disse que é para você fazer, ele já operou o querer. Já está convencendo, agora você vai realizar, debaixo da graça dele, do poder dele. E isso implica em mortificar a carne e vivificar o espírito. Segundo, meu filho, um grande remédio contra a murmuração é a gratidão.
eu queria que você fizesse o seguinte exercício em casa. Faça uma lista de tudo que você reclama de Deus, ou a Deus, tá? Pode ser a coisa mais banal, aos olhos de muitos, mas ao seu é uma fonte de reclamação. Reclama a Deus, meu dedo do pé não podia ser assim, porque ele não é mais bonito, né? Meu cabelo, o marido que Deus me deu não, que Deus não dá coisa ruim para a gente. Faça a lista. Faça a lista. Agora depois você vai fazer a lista contrária de todas as bênçãos que Deus lhe dá, e lembre-se, você coloca assim, no papel, sem merecer, Deus me deu, aí bota 3 pontinhos e faça a lista de tudo que você recebeu de Deus, sem merecer, foi graça dele para a sua vida, tá bom? E lembre de fazer isso, lembrando o seguinte: nu você saiu do ventre da sua mãe. Você saiu nu. Veja como que você está hoje e faça essa lista. Quando você terminar, aí você compara e veja se você não vai ter mais motivo para agradecer a Deus e menos para murmurar. O último, aprenda a ter alegria. Esse é um ensino de Deus para a nossa vida. E lembre que a alegria, ela é fruto do Espírito Santo de Deus, lembra? Gálatas 5, 22. Amor, alegria, paz, mansidão, tem a lista lá do fruto do Espírito, nas suas diversas dimensões. Mas lembra, se a alegria é fruto do Espírito, você já conversou com Deus para saber por que você está triste? Estou falando sério. Você já conversou com Deus para saber por que você está triste? Converse com Ele, diga: Senhor, por que a tristeza tomou meu coração desse jeito? Sou teu servo, minha vida é para ti, por que eu estou assim desse jeito? Como é que eu não consigo, Senhor, me desligar disto e ter uma vida com contentamento? O que está acontecendo? E eu tenho certeza, meu filho, que esta análise vai levar você a considerar muitas coisas da sua vida que talvez você esteja fazendo errado, contrariamente à vontade do Senhor, e que por isso você está enfrentando essas tristezas. E peça a Ele: Senhor, alegra-me, dá-me alegria verdadeira, alegria que talvez eu nunca tenha tido na vida, mas me dá, Senhor, esta alegria, não porque eu procuro a alegria como um ídolo, porque senão você vai ficar numa busca em glória, quer viver por alegria, vai ser um terror, mas eu quero que você viva para Deus e encontre em Deus a sua verdadeira alegria. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 3, começa dizendo: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Se nós não descobrirmos a alegria em Deus, nada mais nos fará verdadeiramente alegres. Então, que o bondoso Deus nos dê a graça de vivermos para Ele, para a glória dEle, observando estes procedimentos que são pertinentes à vida de todos nós em todo o tempo, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte, onde finalmente seremos aperfeiçoados em santidade, e essas coisas aqui passarão, porque estaremos para sempre na presença do nosso Deus, que é a fonte da nossa verdadeira alegria. Que Ele nos abençoe. Amém.